Olá, sou Francisco Bittencourt, o Bita. Estou dando início a mais um podcast Liderando com Bita. E hoje trago para vocês mais um caos de gestor de pessoas. Este caos aconteceu comigo na L'Oréal Paris, onde eu exercia as funções de gerente de recursos humanos. Na L'Oréal Paris, nós tínhamos duas grandes divisões comerciais. Uma voltada para o norte do país, com sede no Rio de Janeiro, e outra voltada para o sul, com sede em São Paulo. E eu exercia também a gerência de relações industriais na fábrica, cujos causos também já trouxe a vocês uma vez. Mas este caso foi um caso interessante que envolveu o supervisor de recursos humanos que a empresa mantinha na unidade de São Paulo. Supervisor extremamente competente, sério, capaz de fazer um trabalho extraordinário, muito exigente com suas posturas, com a sua indumentária, inclusive quando nós saímos para qualquer atividade pessoal ou profissional. Eu dizia para ele de brincadeira que o diretor era ele, eu era o ajudante, que a elegância dele era incontestável. E esse cidadão nunca me criou problemas. Realmente trabalhou, tinha autonomia, eu dava autonomia a ele e não tínhamos problema nenhum. Tudo bem, esse é o panorama inicial da nossa história. Mas, como tudo tem um mas, voltamos para o interior da empresa, mais exatamente na tesouraria. Em São Paulo havia uma tesouraria e na tesouraria tínhamos lá uma caixa, uma jovem profissional já há algum tempo conosco. E como na época não dispunha de todos esses recursos que a tecnologia nos oferece hoje, pagamentos eram feitos na boca do caixa, reembolsos a vendedores, pagamentos a fornecedores e por aí adiante. Uma das vezes ela recebeu um cheque referente a uma indenização de um seguro de automóvel, acidente de automóvel. E, coincidentemente, no momento em que ela recebeu o cheque, o vendedor, que era, digamos assim, alvo do seguro, a vítima do seguro, estava passando pelo caixa. E ela o chamou carinhosamente, até porque eram namorados. Essa é mais uma das coincidências, que dizem os especialistas que não há coincidência no mundo. Disse: meu bem, você nem me disse que tinha sofrido um acidente de automóvel? Ele disse: mas eu não sofri acidente de automóvel nenhum. Você sabe que eu estava de férias até anteontem. Cheguei ontem ao trabalho, estou vindo hoje aqui para dar início. Pois é, essa aqui é a minha surpresa. Não, mas eu não tenho absolutamente nenhum acidente. Ela mostrou o cheque a ele e disse: olha, isso não tem a ver comigo, deve ter havido algum engano. A Caixa, então, como profissional cuidadosa que era, dirigiu-se com caixa até o gerente da unidade, mostrou o caso para ele. Isso é interessante, isso aqui. E era uma indenização de perda total com um acidente do automóvel. E aí começou a pesquisar. Primeiramente, pesquisou com a diretoria do seguro. E realmente, segundo a diretoria do seguro, constava um acidente acontecido numa determinada região no interior de São Paulo. E aí, pesquisa vai, pesquisa vem. Eu fui avisado pela tesouraria que havia um acidente com o empregado, mas que nós não tínhamos tomado nenhuma providência junto à Previdência, qualquer coisa assim, porque nada havia chegado até nós. Eu tratei de informar o diretor com quem eu me reportava, com quem já tive algumas histórias aqui. E ele disse: bom, vamos averiguar. Começamos a averiguar, pesquisa daqui, pesquisa da acolá, e não conseguimos chegar a bom termo. Até que, de repente, descobrimos que o cheque era um cheque cruzado, pagável em determinada agência de um determinado banco fora do eixo central de São Paulo. Nós tomamos conhecimento desse fato. Vamos pesquisar. E lá chegando, descobrimos que, efetivamente, havia nesta agência, bem longe da capital, uma conta corrente
não em nome do vendedor, que seria o beneficiário, mas em nome do supervisor de recursos humanos. Isso nos espantou um pouco. Continuamos pesquisando, continuamos analisando. Eu tomei como medida não alertar o supervisor. Algo me pareceu estranho. E eu, então, continuamos a pesquisar. Pesquisamos com o seguro, por sua vez, tomou algumas providências internas, e aí fomos, digamos assim, alinhavando as diversas nuances que o problema se apresentava para nós. De imediato sabíamos que não havia ocorrido acidente nenhum, não com aquele vendedor. Ele, por sua vez, estava isento, ele não estava nem no Brasil, tinha viajado para o exterior com os pais, ou qualquer coisa nesse sentido. E cavucamos para tentar descobrir o que estava acontecendo diante de nós. E depois de algum tempo, pesquisa aqui, pesquisa acolá, pesquisa, conseguimos trazer o seguro. O diretor com quem eu me reportava entrou no jogo, fomos juntos à agência lá no interior e conseguimos pressionar o gerente. Esse gerente, depois de um certo aperto e determinadas formas um tanto quanto ameaçadoras de levar o caso à direção do banco, resolveu então contar a história. A conta era efetivamente uma conta no nome do supervisor de recursos humanos de São Paulo. E ele tinha, desse supervisor, um tipo de procuração que permitia a ele depositar e aceitar cheques endossados por ele, mesmo que não fossem nominais a ele. Uma regularidade muito grande. Mas, considerando que essas coisas estavam se fazendo numa localidade longe, né, da capital, tudo era viável. Estou falando de um período de 40 anos atrás. E aí, pesquisa vai, pesquisa vem. Voltamos, então, o aspecto financeiro bancário já estava resolvido. Resolvemos, então, nos dedicar ao seguro. A seguradora, que era uma seguradora antiga, já trabalhava conosco há muitos anos. E as pesquisas internas na seguradora revelaram uma história muito curiosa. Havia um funcionário da seguradora que era o interface entre a empresa e a nossa organização. Era uma figura, um profissional jovem, tranquilo. E resolvemos, então, junto com os gerentes da seguradora, entrevistar esse cidadão. E qual não foi a nossa surpresa, depois de uns certos apertos, alguns cafés, algumas águas, algumas tentativas de choro, nós conseguimos descobrir que havia um jogo, um conluio entre esse cidadão, o meu supervisor de recursos humanos e o gerente do banco. Eram forjados sinistros, acidentes, que eram criados dentro da área de recursos humanos, toda a documentação magnificamente bem preparada, com teste, com todo o material disponível, com declarações, atestados, eram entregues à seguradora. Ele, por sua vez, era esse o seu papel, analisava os documentos, considerava esses documentos totalmente críveis, não fazia nenhuma restrição a eles, e recomendava pagamento. Evidentemente, a gerência, diante dos fatos, muito claro, um acidente com o vendedor, embora não fosse algo que acontecesse diuturnamente, era alguma coisa que poderia acontecer, afinal de contas, vendedores circulavam pelo Brasil inteiro. E o referido cheque foi liberado para pagamento, foi emitido. O assunto voltou para a nossa mesa, para a minha mesa, para a mesa do diretor de RH, diretor da empresa, e aí conseguimos montar o quebra-cabeça. Só faltava a nós descobrir o porquê de todo aquele processo.
né? Só estava faltando para nós descobrir por que razões aconteceu aquele falso sinistro. Convidamos o supervisor de recursos humanos para almoçar. Fizemos a coisa de forma discreta, para evitar, evidentemente, algum tipo de problema trabalhista. Eu me lembro que nós levamos um restaurante localizado no hotel de São Paulo, Hotel São Luís, restaurante maravilhoso. E lá sentamos eu, o diretor e ele. E enquanto tomávamos os nossos aperitivos, os nossos drinks, geralmente um Scotch on the rocks, que era apreciado pelo diretor e por mim. Eu não me lembro o que esse cidadão, que já estava um pouco temeroso, não quis beber, preferiu uma água ou refrigerante, não me lembro agora. E depois de uma certa pressão, em que ele foi perdendo o viço, no início um pouco orgulhoso, tentando desmentir, mas as evidências eram muito claras. E ele, então, confessou o que aconteceu. A sua casa havia sido assaltada. Ele morava num bairro de classe média de São Paulo, e sua casa havia sido assaltada. Os ladrões conseguiram pular o muro, e entraram na casa. Felizmente, ele, a esposa e a filha, tinha uma filha pequena, não estavam, levaram algumas coisas, mas o assalto se configurou. Ele não teve como denunciar a polícia, porque ele não conseguia provar nada. Ele só sabia que entraram, levaram algumas coisas. E não levaram grandes coisas, mas o suficiente para deixá-lo preocupado. Ele, então, resolveu fazer o seguinte: aumentar a proteção da casa, construir um muro alto e impedisse, evidentemente, que alguém pulasse o muro, tentasse entrar na casa, reforçou as portas todas. Mas para fazer isso, faltou grana. A organização até tinha um sistema de empréstimos aos juros baixos, mas não o suficiente para pagar essa obra, que era uma obra custosa, que o muro ia circundar toda a casa. Ela tinha, inclusive, alguns tinha um terreno, tinha jardim, tinha quintal, tudo mais. E aí, diante dos fatos, ele conseguiu, junto desse cidadão do seguro, que já era velho amigo seu, na medida em que trabalhavam juntos há muitos anos, montar esse esqueminha. Que, segundo ele, aparentemente fizeram um teste antes. Uma outra situação bem pequena, bem diminuta, sem chamar a atenção. Deu certo. Criaram o sinistro, a indenização, que nunca chegou a conhecimento da própria vítima, foram ao banco, retiraram e ela foi rachado o dinheiro entre o supervisor e o cidadão da seguradora e tentaram, então, esse lance maior. E, segundo confessou o supervisor, quem sabe descobrir aí uma nova fonte de renda. Bom, depois que tudo isso ficou esclarecido, dissemos a ele, em função disso, embora considerávamos louvável ele tentar proteger a mulher e a filha, mas a forma como ele utilizou foi extremamente perigosa, porque ele afetou a nossa organização e a seguradora, que era uma seguradora multinacional, e provavelmente o cidadão da seguradora seria demitido. Então nós comunicamos a ele que ele seria demitido. Não, resolvemos não demiti-lo por justa causa, porque isso agravaria a sua situação e não era a nossa... E nem divulgaríamos as razões. Simplesmente diríamos que demitimos a pedido dele para cuidar de negócios pessoais. O assunto foi resolvido, solucionado, e ele foi embora. Né? Eu o substituí, não me lembro como foi, mas deve ter sido para alguém da equipe. E, alguns anos depois, eu tive contato com a irmã dele. A irmã dele me confessou que depois que ele deixou a empresa, ele entrou num processo de depressão muito grande, porque o status que ele vendia, o status vivenciado por ele, vendido por ele em relação à empresa, colocava nos píncaros, futuro gerente, quem sabe diretor. E essa história acabou muito com ele.
acabou por se separar da esposa, a depressão evoluiu e ele acabou sendo internado numa casa de repouso para pessoas com problemas psíquicos. Esse assunto me deixou muito, digamos, mexido, muito magoado. Primeiro, era um profissional que eu gostava, trabalhava bem, era um indivíduo eficaz. Mas, sem dúvida nenhuma, ele trouxe aquela sensação que, por mais que nós controlemos, sempre há um risco de um vazamento. Sempre há o risco de alguma coisa sair do nosso controle, né? A maneira como foi feita, tudo muito bem. Era louvável a eficácia do processo, o que não me surpreendeu em função do profissional criador do problema. Mas não poderíamos deixar que isso continuasse a ocorrer. Então, esse caso foi um dos casos que me marcou bastante, mostrou que, mesmo que você tenha uma equipe azeitada, organizada, você não pode, como gestor, como responsável pela equipe, abrir mão da segurança. Esse mais um causo de um gestor de pessoas. Obrigado a vocês por estar conosco. Não se esqueçam de intervir no YouTube e no podcast, deixando suas impressões. E até a próxima oportunidade. Muito obrigado.